Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que vocês estejam se saindo bem aí, estudando as aulas, entendendo as atividades e qualquer dúvida pessoal, por favor, me manda mensagem no privado. Meu número sempre fica aí nas videoaulas, tá bom? Entre em contato comigo e a gente conversa de boa, tá? Estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Pessoal, a gente já encerrou o assunto sobre equações de segundo grau e a gente vai começar a falar sobre polígono, tá bom? Então vamos lá. O polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, tá bom? O polígono, pessoal, essa expressão, essa palavra polígono, ela vem do grego e quer dizer muitos, né? Que é poli, muitos, e gon, ângulos, né? De poligon. Gon quer dizer ângulos, ou seja, polígono é uma figura geométrica que possui vários ângulos e também é uma figura fechada, tá bom? Tá ok? Pessoal, os polígonos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados que ele tem, tá bom? Então, um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Um polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. Um polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. E um polígono que tem 6 lados é chamado de hexágono, tá ok? E esses polígonos, essas figuras, esses polígonos, né? Eles são representados por figuras. Por exemplo, o triângulo é representado por essa figura fechada, esse polígono fechado, que possui 3 lados. O quadrilátero ele é representado por essa figura, o pentágono por essa figura e o hexágono por essa figura, tá bom? Então, sempre que você vê essas figuras, você associa os seus lados ao seu nome, tá bom? Tem 3 lados, é um triângulo. Tem 4 lados, é um quadrilátero. Tem 5 lados, é um pentágono. Tem 6 lados, é um hexágono, tá bom? Tá ok? Beleza, isso pode continuar, é claro. Se você tem uma figura que tem 7 lados, aí você chama de heptágono, tá bom? Se tem 8 lados, octágono. E assim continuamente. Mas, por enquanto, a gente vai usar esses exemplos aí que são os mais comuns, tá legal? Beleza. Os elementos do polígono. Nós temos aqui um retângulo. E esse retângulo ele tem vértices que são dados pelo ponto A, B, C e D em letras maiúsculas. Nós temos também os segmentos, tá bom? Segmento AB, segmento BC, que é formado aí pelo lado BC, segmento CD, que é formado pelo lado CD, e o segmento DA, que é formado aí pelo lado AD, tá bom? Então esses são os segmentos de um polígono, tá bom? Beleza. Nós também temos as diagonais desse polígono, né? O que são diagonais? Diagonais, pessoal, é a união de duas vértices não consecutivas, tá bom? Por exemplo, você vê aí a vértice A. Consecutiva a vértice A, nós temos a vértice B, que vem depois de A, e nós temos a vértice D, que também vem depois de A. A vértice que não é consecutiva à vértice A é a vértice C, tá bom? Então a diagonal aí vai ser traçada pela vértice A e pela vértice C. E também vai ser traçada pela vértice B e pela vértice D, tá bom? Então, diagonais é a união de duas vértices não consecutivas, ou seja, vai ficar assim. Nós temos aí a diagonal AC e nós temos a diagonal BD, tá bom? Pessoal, a gente também tem
os ângulos internos do nosso polígono, tá legal? Ou seja, a região interna, que a gente representa pela letra A, B, C e D também. Então, os ângulos internos vai ser esse ângulozinho aqui, ó. Eu vou chamar ele aqui de A, um A minúsculo para poder diferenciar, e tem um chapéuzinho, né? É o nosso ângulo. Aqui o ângulo B, ângulo C e ângulo D, tá bom? Esses são os ângulos internos do nosso polígono. Beleza. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A gente vai demonstrar isso observando aí a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus, tá bom? Através da seguinte figura. Nós temos aqui um triângulo, beleza? Esse triângulo ele tem vértices A, B e C. Ele tem um ângulo Azinho, Bzinho e Czinho, os ângulos internos, como a gente já viu. E a gente vai traçar uma reta paralela ao lado BC, tá bom? Passando pela vértice A, que vai ficar da seguinte forma, tá vendo? Essa reta azulzinha, ela é paralela à reta BC do nosso triângulo. E eu vou chamar ela de reta R, tá bom? Beleza. Pessoal, é importante a gente lembrar que quando nós temos duas retas paralelas, que é a reta R, que passa pela vértice A, e a reta BC, que é a reta desse triângulo, e nós temos também uma transversal cortando essas duas retas, né? Nós podemos formar ângulos alternos e internos, tá bom? Por exemplo, quais seriam esses ângulos? Seria M, tá bom? E seria N. Então nós temos que esses ângulos alternos e internos seria MB, a transversal que corta as paralelas dessa transversal aqui, essa linha do retângulo. Nós temos N e C. E N é igual a C e M é igual a B, tá bom? Então essa paralela aí vai formar os lados AB e AC, dois ângulos cujas medidas indicamos por um N, por M e N, tá bom? Respectivamente. Beleza. Então, pessoal, como R, aí esses dois traços significa paralela, tá bom? Então, como R é paralela a ABC, nós temos que M é igual a B, como eu falei para vocês. Esse M é igual a esse B. E esse N é igual a esse C, tá beleza? Sendo assim, pessoal, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é A mais B mais C, que é igual a 180. Por quê? Beleza. Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal, nós temos que esse meio círculo aqui, tá vendo? Esse meio círculo formado por M, A e N, esse meu círculo aqui, ele equivale a 180 graus, tá bom? 180 graus. Se esse M é igual a esse B, como a gente já viu, e esse N aqui é igual a esse C, então a gente pode dizer também que M, nós podemos dizer também que B mais A mais C também é 180, tá bom? Então, pessoal, esse M aqui, esse meu círculo aqui, M mais A mais N, é igual a 180.
Então, como M é igual a B e N é igual a C, então nós temos que B mais A mais C também é 180, tá bom? Beleza. Então vamos continuar. Já que a gente já tem essa informação, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular agora a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Lembrando que um quadrilátero é uma figura que tem 4 lados, tá bom? Então você tem aí esse quadrilátero. Como é que eu faço, pessoal, para calcular as medidas internas desse quadrilátero? Primeiro eu vou traçar aqui uma diagonal para dividir esse quadrilátero em 2 triângulos, tá bom? Aí eu tracei aí com essa linha verde. Eu decompus então o nosso quadrilátero em 2 triângulos. Aí eu vou chamar um de triângulo 1 e o outro de triângulo 2. A gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então nesse triângulo 1 aqui, ó, é 180, porque tu tem a soma desses ângulos aqui, ó, é 180. E do mesmo jeito, aqui, no triângulo 2, a soma também é 180. Então, pessoal, se no primeiro triângulo a soma dos ângulos internos é 180 e no segundo triângulo a soma dos ângulos internos também é 180, então a gente tem o seguinte, a gente pode concluir que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é o que? É 2 vezes 180. 180 é do triângulo 1, 180 é do triângulo 2, que vai ser igual a 360, tá bom? Beleza. A gente vai calcular também a soma das medidas de ângulos internos, dos ângulos internos de um pentágono qualquer. Lembrando que o pentágono é uma figura que tem 5 lados, tá bom? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou também traçar uma reta, né? Uma diagonal, na verdade, vou traçar 2 diagonais, partindo aí de uma mesma vértice até outras 2 vértices que não são consecutivas, tá bom? E vou decompor aí nosso pentágono em 3 triângulos, tá bom? Triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Aí, pessoal, é só lembrar que o triângulo 1, a soma das medidas dos ângulos internos dele tem que ser 180. No triângulo 2, a soma das medidas dos ângulos internos também tem que ser 180 graus. E no triângulo 3, a soma dos ângulos internos também tem que ser 180 graus. Então, nós temos 3 triângulos vezes 180, né? Então, 3 vezes 180 vai dar 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de todo o pentágono é 540 graus, tá bom? Beleza. Continuando, pessoal, usando essa propriedade, que é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós vamos generalizar agora, tá bom? Nós temos aqui um triângulo, a gente vai usar a seguinte fórmula para esse triângulo. S3 é igual a 180 graus vezes 1. Esse S, pessoal, ele quer dizer a soma dos ângulos internos, tá bom? E esse 3, ele representa aí o número de lados que tem o polígono. No caso, o triângulo ele tem 3 lados, tá bom? Que vai ser igual a 180 graus vezes 1. E esse 1 pode ser escrito da seguinte forma. O número de lado, que é 3, menos um número que vai dar 1. No caso, o 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Beleza? Ah, professor, mas se for outro polígono, como é que eu faço? Vai ser a mesma coisa. Por exemplo, você tem aqui um quadrilátero. O que é que vai mudar? Só vai mudar o número de lados, porque um quadrilátero ele tem 4 lados. Então eu vou colocar o S4 na minha fórmula, tá bom? Que vai ser igual a 180 vezes 2, tá bom?
Beleza. Que vai ser igual... Aí esse 2 aqui, pessoal, ou melhor, esse 2 aqui, ele pode ser também escrito dessa forma, 4 menos 2. 4 é o número de partes e 2 é o número que eu vou subtrair para que dê 2, né? Então 4 menos 2 dá 2. Então você percebe que no triângulo S3 igual a 180 vezes 1, no quadrilátero, como aumenta um lado, aí você aumenta lá. Em vez de 1, você coloca 2. Aí fica 180 vezes 2, tá bom? Vamos aqui ver o exemplo do pentâgono, né? Continuando com a generalização da fórmula. O pentâgono é uma figura que tem 5 lados. Beleza. Então você vai usar a mesma fórmula, só que você vai colocar o número 5, S5, porque ele tem 5 lados e 180 vezes 3, né? Então você já aumentou aí. Você colocou 3. Triângulo retângulo você colocou 1. Aí como eu aumentei mais um lado no quadrilátero, eu coloquei 2. E mais um lado no pentágono, eu coloco 3, tá bom? Aí esse 3 pode ser escrito também da seguinte forma. 5 menos 2, que dá 3. E aí nós temos também agora o hexágono. O hexágono é uma figura geométrica que tem quantos lados? Isso aí, pessoal. Ele tem 6 lados. Aí vou fazer a mesma coisa. Vai ficar S6, porque tem 6 lados, igual a 180. Tá bom? Eu aumentei mais um lado, vai ficar lá 4. Tá bom? E esse 4 pode ser escrito também dessa forma. 6 menos 2, 4. Tá ok? Beleza. Aí, pessoal, eu posso generalizar, né? Usar uma fórmula para generalizar todos esses polígonos que a gente viu. Triângulo, quadrilátero, pentágono, tá bom? Beleza. E assim sucessivamente. Qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a seguinte fórmula. SI igual a 180 graus vezes N menos 2. Esse SI, pessoal, significa dizer a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, tá bom? Então, a soma das medidas do ângulo interno de um polígono é representado pelo SI, tá bom? Que é igual a 180 graus vezes N menos 2. Esse N, pessoal, é o número de lados do polígono. Se o polígono é um triângulo, tem 3 lados, então você vai substituir o N por 3. Se é um quadrilátero, você substitui o N por 4 menos 2. Então é o seguinte, sempre que a gente quiser encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer, a gente vai usar essa fórmula, tá bom? Beleza. Uma observação, se num polígono regular todos os ângulos internos, que a gente pode representar por AI, são congruentes entre si, ou seja, têm os mesmos valores, portanto, para encontrar a medida de cada ângulo interno, basta dividir a soma das medidas dos ângulos internos SI pelo número de lados dele, né? Por exemplo, nós temos aqui um polígono que é um polígono regular, tá bom? E o polígono regular é aquele polígono, pessoal, que tem os lados congruentes, tá bom? Quando ele fala um polígono regular, você vai logo lembrar, pô, polígono regular é aquele que tem os lados congruentes, ou seja, os lados têm a mesma medida. Logo, se os lados têm a mesma medida, os ângulos internos também têm a mesma medida, ou seja, um ângulo interno aí dado pela letra AI, quer dizer também que aqui também é AI, aqui também é AI, aqui também é AI e aqui também é AI, tá bom? Tem a mesma medida, joia. Aí eu vou usar essa fórmula. AI é igual a 180 graus vezes N menos 2, beleza? Dividido por N, tá bom? Também posso usar, pessoal. Eu também posso escrever, né? Usar a seguinte fórmula, né? AI igual a SI, que é a soma das medidas do
do ângulo interno sobre N. Então assim, se numa questão ele te dá a soma das medidas dos ângulos internos, ele quiser saber quanto equivale cada ângulo, né? Aí você vai usar essa fórmula aí, tá bem? Tá ok? Para ficar mais claro, a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá. Nosso primeiro exercício. Exercício 1. Calcule a soma dos ângulos internos de um hexágono. Pessoal, a gente vai usar a fórmula, né? Qual é a fórmula? S igual a 180 vezes N menos 2. Essa é a fórmula. Quando ele quiser saber a soma dos ângulos internos, a gente usa essa fórmula. Aí você vai só substituir. O S é igual a 180 vezes o N é o número de lados. Como a letra A está dizendo que é um hexágono, então você sabe que o hexágono ele tem 6 lados. Aí você substitui o N por 6, aí fica 6 menos 2. Então o SI vai ser igual a 180, ou melhor, 1080, por quê? Porque você vai fazer aqui, né, a multiplicação. 180 vezes 6 dá 1080, e 180 vezes 2, mais com menos dá menos. 180 vezes 2, 360, tá bom? Beleza. Aí você pega o 1080 menos 360, dá 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus, tá bom? Beleza. Aí, ainda na mesma questão, nós temos a letra B. Ele pede, calcule a medida dos ângulos internos de um hexágono regular. A gente lembra, pessoal, como ele quer a medida do ângulo, então a gente vai usar a expressão que a gente viu anteriormente, tá bom? Que é AI igual a SI sobre N. Muito importante que você anote tudo aquilo que eu vou escrevendo na aula também, tá bom? Para poder você lembrar depois. Então a gente vai só substituir. O SI representa a soma dos ângulos internos. A gente já encontrou. Quanto é? 720, tá bom? Aí você substitui. Aí é igual a 720 sobre N. N é o número de lados do polígono. É um hexágono, tem 6 lados. Então fica 720 dividido por 6, que vai ser igual a 120 graus, tá bom? Então essa é a medida do ângulo interno de um hexágono regular. Joia, tá bom? Vamos continuar. Exercício 2. Calcule a medida X indicada na figura abaixo. Ok. Pessoal, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, como a gente já viu, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Os ângulos internos são quais? 95. Aí você analisa, né? Os ângulos internos X e o Y. Você vai reparar o seguinte, que tu tem aqui 140 graus e tem o Y. E você lembra, pessoal, que meio ciclo, né? Meio ciclo é igual a 180 graus, né? Como eu tinha falado antes. Então, se meio ciclo é igual a 180 graus, nós temos aqui o seguinte. Nós temos que esse Y aqui mais esse 140 é igual a 180 graus. Então a gente colocou aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, pessoal, Y mais 140 vai ser igual a 180 graus, você faz a conta. Você joga o 140 para o segundo membro, ele está positivo, vai negativo. Então fica Y igual a 180 graus menos 140 graus. Quando você faz essa subtração, você vai encontrar que o Y é igual a 40 graus, tá bom? Como eu encontrei o valor de Y, que é 40 graus, eu já tenho um grau de 95, então falta eu encontrar somente o valor de X, como a questão está pedindo. Então eu vou lá, eu faço a soma dos ângulos internos. X mais 95 graus, mais 40 graus, vai ser igual a 180 graus. Aí, pessoal, você tem que 95 mais 40 é igual a 135 graus, certo? Então fica x mais 135 graus igual a 180. Então você passa o 135 para o segundo membro, está positivo, vai negativo,
fica x igual a 180 graus menos 135 graus. O x vai ser igual a 45 graus. Então, eu encontrei aí a medida do meu ângulo interno x. É 45 graus, tá bom? Exercício de número 3. Qual o polígono tem a soma dos ângulos internos igual a 560 graus? É muito importante você entender a questão. Ele quer saber qual o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 540 graus. Ou seja, eu não sei qual é o polígono. Eu sei só quanto é o valor da soma dos ângulos internos dele. Ele quer saber qual é o polígono, tá bom? Como é que eu defino um polígono? Eu defino um polígono pela quantidade de lados que ele tem. Então, para me saber qual é esse polígono, eu tenho que saber quantos lados ele tem, tá bom? Então, a gente vai aplicar aí a nossa fórmula. S é igual a N menos 2 vezes 180, né? A fórmula para me encontrar o lado. Aí eu vou substituir. Pessoal, o SI, que é a soma dos ângulos internos, ele já me dá na questão, é 540 graus. Então eu coloco 540 graus igual a N menos 2 vezes 180. Beleza. Aí eu faço o nosso cálculo, né? 540 graus, 180 vezes N dá 180N. E 180 vezes 2, mais com menos dá menos, 360. 180 vezes 2 dá 360. Beleza. Aqui ficou fácil, né, pessoal? Então, 540 aqui, eu mando o 360 para o primeiro membro, ele está negativo, vai positivo, fica mais 360, igual a 180N, né? Tá aqui. Beleza. Então, eu tenho aqui 540 mais 360, vai dar 900 igual a 180N. Aí, pessoal, eu vou só mudar aqui as posições para facilitar, mas como eu estou mudando dos dois lados, né, a posição, isso aí não muda nada, tá bom? Então, fica 180N igual a 900, beleza? Só para poder ficar melhor de a gente visualizar. E aí, pessoal, o N vai ser igual a 900 graus dividido por 180. Tá multiplicando, né? 180 vezes N, então 180 passa para o outro lado dividindo. Quando você faz a divisão, 900 por 180, você vai encontrar que o N é igual a 5. Ou seja, o nosso polígono tem 5 lados. N é o número de lados. Se ele tem 5 lados, o nosso polígono é um pentágono. É isso aí, pessoal, é isso aí. É um pentágono, tá ok? Beleza, vamos pra frente. Exercício de número 4. A figura abaixo, ABCD, é um quadrado. Pessoal, como ABCD é um quadrado, então o ângulo BCD é igual a 90 graus. Qual é esse ângulo BCD? Esse ângulo aqui, ó. Tá bom? BCD é igual a 90 graus. Sempre lembrar que o ângulo de um quadrado, 90 graus, né? Esse ângulo aqui. Beleza. Aí, como você tem que é 90 graus, beleza. O nosso ângulo C também vai ser 90 graus, esse ângulo aqui. Por que vai ser 90 graus, pessoal? Porque esse ângulo é oposto a esse ângulo, tá bom? Então, quando ângulos são ângulos opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor, a mesma medida, que é o que significa esse OPV, né? Nós temos ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, o mesmo valor. Então, nós temos que o C também é igual a 90 graus. Portanto, pessoal, no triângulo temos que a soma dos ângulos internos é igual a 180. A gente vai fazer o cálculo aplicando aquela formulazinha, tá bom? A mais B mais C, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 180. O A mais B, o C é 90, aí você coloca 90, é igual a 180. Pessoal, olha bem que assim, ó, aqui não é 90 não, viu? Aqui é 180. Vocês corrigem aí no caderno, tá bom? Quando vocês forem anotar. Então, A mais B mais 90 é igual a 180. Beleza.
Então A mais B, você passa 90 pro outro lado, corrige aqui também, ó. Tá bom? Aqui é 180. Então fica 180 menos 90. E A mais B vai ser igual a... Quanto é que é 180 menos 90? 180 menos 90 é igual a 90. Então A mais B é igual a 90. Então ele está perguntando o seguinte. A soma dos ângulos A e B é igual. A soma é A mais B. É igual a 90. A alternativa correta é a letra A. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham compreendido bem, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pessoal, me procurem, mandem mensagem no meu privado, tá bom? No meu WhatsApp. Eu sempre deixo o número do WhatsApp. Por hoje é só. Forte abraço, fique com Deus. Tá aí meu WhatsApp abaixo. Qualquer dúvida, não tenham vergonha, não tenham medo, não se preocupe. Mande mensagem para mim e a gente resolve, tá ok? Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau.